Numa noite chuvosa de outubro, Clara acordou com o coração disparado e o corpo coberto de suor. Ela havia sonhado com algo perturbadoramente real, uma visão que deixara paralisada de terror e inquietação. No sonho, ela estava sentada na poltrona de um avião, cercada por passageiros, cujas faces estavam desfocadas, como se não fossem pessoas reais, mas sombras de almas perdidas. O avião cortava o céu noturno, as janelas revelando uma escuridão densa e opressiva, iluminada apenas por relâmpagos distantes que iluminavam o horizonte. Clara sentia o ar rarefeito e denso, como se algo invisível estivesse apertando o ambiente ao seu redor. Ela olhava para o corredor, e a comissária de bordo caminhava em sua direção, mas havia algo de estranho nela. O rosto era triste, com olheiras profundas, e o olhar estava vazio, sem expressão alguma. De repente, o avião começou a sacudir, as luzes piscavam, e um ruído ensurdecedor de ferro se distorcendo dominou o ar. Clara segurou os braços da poltrona, o pânico dominando cada célula de seu corpo, enquanto o avião parecia cair violentamente. As pessoas gritavam, choravam, mas era como se os sons viessem de muito longe. Tudo era irreal, como um pesadelo, mas ao mesmo tempo, Clara sentia tudo de forma aterradoramente intensa. No último segundo, antes do avião colidir, Clara teve uma visão. Ela estava do lado de fora, no solo, observando os destroços fumegantes do avião. Em meio às chamas e aos pedaços retorcidos de ferro, ela viu corpos, rostos que pareciam familiares, mas deformados, torcidos em expressões de dor e desespero. Foi então que ela percebeu que aqueles rostos eram as mesmas pessoas com quem ela tinha compartilhado o voo, passageiros cujas faces haviam sido borradas antes, agora nítidas, presas em uma última expressão de agonia. E então ela acordou gritando, os ecos dos gritos da visão ainda ressoavam em sua mente, e o cheiro de fumaça parecia impregnado em sua pele. Embora soubesse que aquilo era apenas parte do sonho, sua respiração estava pesada, e ela demorou a se acalmar, tentando esquecer o pesadelo. Clara tentou retomar sua rotina, mas aquela visão a perseguiu pelos dias seguintes. Uma semana depois, recebeu uma ligação inesperada. Era uma antiga amiga de faculdade, Letícia, convidando-a para um reencontro em uma cidade distante. Depois de um tempo conversando, Letícia mencionou que havia conseguido passagens de avião para elas e outras amigas. Ao ouvir isso, Clara sentiu um calafrio subir pela espinha. A mesma sensação opressiva do sonho tomou conta de seu peito. Relutante, ela contou para Letícia o pesadelo perturbador e que algo lhe dizia para não embarcar naquele avião. Letícia riu, dizendo que era só um sonho bobo e que Clara estava sendo paranoica. O dia da viagem chegou, e Clara ainda estava incerta, mas a pressão das amigas fez com que ela se forçasse a entrar no avião. Ao entrar, seu coração disparou novamente. Ela reconheceu o interior do avião, era idêntico ao do sonho, cada detalhe, desde o padrão do tecido dos assentos até o som abafado dos alto-falantes, era o mesmo. Ela encontrou seu assento e percebeu que estava no exato lugar onde estivera no pesadelo. Enquanto o avião taxava na pista, Clara tentava ignorar o pânico crescente. Ela reconheceu a comissária de bordo, era a mesma mulher do sonho, com o rosto apagado, as olheiras profundas, e aquele olhar vazio e sem vida. Clara sentiu o estômago revirar. Estava vivendo a premonição, e cada detalhe encaixava-se como as peças de um quebra-cabeça sinistro. Quando o avião finalmente decolou, Clara fechou os olhos, orando para que nada acontecesse, mas, ao atingir a altitude de cruzeiro, o avião começou a balançar violentamente, e o terror que ela havia sentido no sonho voltou com força total. As luzes começaram a piscar, exatamente como antes, e o som de ferro se distorcendo encheu o ambiente. Clara olhou ao redor e viu que a face dos passageiros,
antes normais, agora se tornavam desfocados sem contornos, como sombras. Ela tentou gritar, mas sua voz estava presa na garganta. O avião despencava em queda livre, e naquele último instante, Clara se viu novamente fora do avião, observando os destroços em chamas no solo, rodeada pelas almas dos passageiros. Ao seu lado estava Letícia, a mesma estava pálida e parecia perdida sem entender o momento, seus olhos estavam vazios, como se sua alma houvesse deixado o corpo. Então Clara percebeu, com horror, que todos estavam presos, suas almas condenadas a reviver aquele momento, repetidamente, por toda a eternidade. Com um grito, Clara acordou em sua cama. A manhã estava nascendo, e ela percebeu que não tinha embarcado no avião. A notícia no rádio anunciava um acidente aéreo. O voo em que suas amigas estavam havia caído. Ela foi tomada por uma mistura de alívio e culpa, enquanto se lembrava do aviso premonitório. Naquele momento, entendeu que o pesadelo não era apenas um aviso, era um portal, uma amostra de uma maldição eterna para aqueles que ignoram os sinais. Desde então, Clara vive atormentada pelas visões daquele dia, pois sabe que as almas de suas amigas estão presas para sempre naquele instante de horror. Ela nunca mais conseguiu dormir em paz, pois, ao fechar os olhos, retorna aos destroços, onde os rostos sem contorno de suas amigas sussurram, perguntando por que ela as deixou partir sozinhas.